do pregador. Eu quero falar do próximo ponto. Vamos nos contentar com 5 versículos. Só 5 versículos. Vai ser uma pregação um pouco mais curta. Mas são versículos aí, não são dos mais profundos, né? Mas eles já são suficientes para a gente ter bastante coisa para pensar. Eclesiastes 2, versículo 12 ao 16. Vamos ficar de pé, irmãos, para ler esse texto? Como sempre falo, não é para a gente ter essa reverência da Bíblia, é só para acordar um pouquinho. Eu faço isso que eu passo lá na metade de uma vez, de levantar, para acordar o texto de Deus. Mesmo cada um tem uma versão, em Eclesiastes que as versões ficam bem diferentes, mas a gente lê junto aí, não trouxe o texto aqui, mas eu vou ler aqui pausadamente a versão A, a revista atualizada, e a versão portuguesa. Ok? Então vamos lá. O subtítulo aqui da Bíblia é A Vaidade da Sabedoria. Então, versículo 12. O pregador diz o seguinte: então passei a considerar a sabedoria e a loucura e a estultícia. Que fará o homem que seguir ao rei? Mesmo que outros já fizeram. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estultícia, quanto a luz traz mais proveito do que as trevas. Os olhos dos sábios são a sua cabeça, mas o estudo anda em trevas. Contudo, entendi que o mesmo lhe sucede a ambos. Pelo que disse eu comigo, como acontece ao estudo, assim me sucede a mim. Por que, pois, busquei eu mais a sabedoria? Então disse a mim mesmo que também isso era verdade. Pois tanto do sábio como do estudo, a memória não durará para sempre. Pois passados alguns dias, tudo cai no esquecimento. Morre o sábio da mesma sorte, o estudo. Amém, irmãos, até aqui. Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado por esses poucos versículos que já são suficientes para transformar nossos corações e, se assim for necessário, regenerar o coração, Senhor Deus. Que o Senhor nos quebrante e se apresente ainda mais perfeito, ainda mais santo, nos faça ainda mais perfeitos, ainda mais santos, através dessas poucas palavras. Essas são muito profundas e muito importantes e muito impactantes para nós hoje, esta noite. Que o Senhor fale através de mim, apesar de mim, que abra nossos corações, que acima de tudo, tua palavra seja pregada, tua voz seja ouvida. Por isso que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Então, vamos lá, vamos começar. Então, estamos aí na segunda busca da alegria. Temos ainda a parte 3 e a parte 4. A parte 3 é o final do capítulo, quase o final do capítulo 2, quando Salomão, o pregador, vai falar sobre o trabalho. E a parte 4 são os últimos 2 versículos, que são uma conclusão, que é a parte felizinha, que é a parte alegre, esperançosa, a parte que o pregador entende, que é só com Deus. Mas vamos deixar essa parte para depois. Vão ser só 3 versículos, mas aí eu vou chamar outra personagem emblemática ali na Bíblia para tratar desse texto. Vai ser bem interessante. Hoje quero falar de sabedoria, mas eu já estou dando esse prelúdio nos próximos textos, porque os textos são bem curtinhos, estão conectados com o outro. Então a gente já viu o seguinte: o pregador, ele entendeu que tem as coisas boas dessa vida e que esse esforço por pensar sobre as coisas boas dessa vida, esse esforço nos leva a sermos seres humanos melhores. Então o ser humano que não tem conhecimento, ele pensa que a vida é linear, ele pensa que a vida é simplesmente aquilo que ele está vivendo. Mas com o conhecimento, o ser humano consegue subir no nível 2, vamos dizer assim, um outro nível, que é de contemplar que a vida é cíclica, é contemplar que a vida se repete, não há nada de novo, e é muito maior do que tudo isso que a gente vive. Isso é o capítulo 1. O ser humano está no nível 1 da ignorância, com o conhecimento ele entende que a vida é cíclica. Esse entendimento é fundamental para contemplarmos a eternidade. Mas aí quando a gente olha para essa eternidade debaixo dos
sol que a gente entende que está faltando alguma coisa. É como se precisássemos ir para o nível 3, nível ainda superior, mas a capacidade humana não é suficiente. Então o pregador fala: conhecimento é vaidade. Aí o pregador no capítulo 2, versículo 1 vai falar: beleza, vamos achar outra coisa. Então ele fala: disse eu comigo. Então ele se coloca, como se ele estivesse sentadinho pensando, nem aquela escultura, mas está pensando assim. E aí ele percebeu o conhecimento não faz sentido, mas e os prazeres? E os prazeres? Então ele experimenta uma miríade de prazeres, percebe que os prazeres também têm um ponto legal. Então o nível 1 aí é o ser humano que não tem os prazeres, o nível 2 é o ser humano que viveu vários prazeres e viu que a vida é boa de ser vivida. A jornada, se alegrar, é no momento, não é depois, não é antes, é no momento que você está desfrutando, quando você está tomando sorvete, você está jogando uma partida de futebol, você está lendo aquele livro bom, tendo aquele papo legal com a pessoa. São coisas boas, mas aí o pregador percebe: isso tudo passa. Isso tudo passa. Então, ele fala: prazer também é vaidade. Aí continua o capítulo 2, ele vai falar: mas e a sabedoria? E a sabedoria? E a sabedoria? Depois da sabedoria, ele fala do trabalho. Então a gente tem conhecimento, prazer, sabedoria e trabalho. E faz sentido essa ordem, tá? Não é à toa. Porque o conhecimento, ele começa com uma noção de toda essa pesquisa que o pregador está fazendo é o conhecimento. Por isso que ele aprendeu. Depois vem o prazer, porque o prazer é o mais lógico, é o mais óbvio, é o mais cultural. Em terceiro vem a sabedoria, porque é o mais digno. Não é o mais óbvio do prazer, mas entre os cultos dessa terra, debaixo do sol, a gente pensa que é o saber, é a sabedoria. Tanto que no primeiro versículo ele vai falar sobre os reis que vierem depois dele. Ele vai trazer a questão da sabedoria para uma questão de realeza, para uma questão que é importante para os reis. Então ela tem um valor maior. E depois ele vai para o trabalho, porque aí o trabalho ele está fazendo uma referência ao mandamento primordial de Deus para o homem, lá para Adão. O trabalho é citado todo o Eclesiastes. Nas partes primordiais, que é capítulo 3, ele vai falar que é um trabalho que Deus impôs sobre os homens. Então por isso que ele vai terminar com o trabalho. Por isso que o trabalho vai ser a parte 3 da mistura da Bíblia. E aí a parte 4 é depois quando ele percebe que aquilo não faz sentido. Aí eu vou chamar uma outra personagem para explicar isso. Mas então vamos voltar aqui, dando esse panorama que é o capítulo 2, do que a gente já viu até agora. Vamos trabalhar um pouco esse capítulo 2. Você pode pensar. Ficou um pouquinho menos, mas esse aí é a chave para a gente. A sabedoria é boa, mas quem a busca termina como quem a despreza. Não há sentido em buscar ser sábio se tudo um dia se esquece e tudo um dia acaba igualmente para todos. Isso daqui é que o pregador tem a dizer para nós. Vamos ver no versículo 12. Ele faz essa nova proposta de pensar na sabedoria, da loucura, que ele chama de estultícia. Eu não vou ficar falando de estultícia o tempo todo, vou falar loucura, tá bom? Mais fácil. Versículo 12 ele diz: sabedoria, loucura e estultícia. Mas eu não vou comentar e diferenciar se loucura e estultícia. Então, e nos outros versículos ele só fala da estultícia, não fala mais da loucura. Insensatez. Tem outras palavras aí, então eu falo da loucura. Porque ele vai como se fosse uma dicotomia, duas coisas opostas. Então vamos fingir que são só duas coisas. Para a gente já é suficiente. Propõe, ele responde, ele dá duas respostas, ele dá dois valores para a sabedoria. E ele conclui nos versículos 15 e 16. Então, pode passar de novo, a gente está trabalhando aí esse tópico. A gente está vendo primeiro a investigação da
Eclesiastes está dividido no seguinte: é a investigação da vida, depois a avaliação da vida, depois o conselho para a vida. A avaliação da vida é até o capítulo 12, é o conselho para a vida, é os últimos 7 versículos que tem a ver com, realmente, a conclusão conclusiva, final, geral, assim, é realmente ele finalizando. Por que é importante citar aqui essa investigação? Porque ele não costuma dar muitas conclusões para a gente. É por isso que eu fico voltando em outros versículos do texto. Porque nesse texto ele não dá conclusões. Sempre que a gente estiver lendo o Eclesiastes, tem que ter noção ele inteiro. Muito importante isso. Muito importante isso. Bom, eu quero falar bem isso. Vamos continuar. Vamos ver agora a verdade de se esforçar para a terceira vez. Então, irmãos, primeiro, vamos falar do versículo 12. Um novo rumo, considerar a sabedoria e a estudice. Isso aí é a proposta do pregador. Então, primeiro, a nova proposta. Então, ele diz assim: é voltar-se. Voltar-se é aplicar toda a atenção, ou assumir uma nova linha de pensamento. Quer dizer que ele não está mais pensando sobre o Brasil, mas está pensando sobre a sabedoria. É quando o texto fala assim: vou considerar a sabedoria e a loucura e a estultícia, ele coloca essas 3 coisas no mesmo nível de relevância. Elas têm a ver com a coisa entre si. A gente vai perceber nesse texto. Elas têm a ver não só em serem opostas quando o assunto é viver debaixo do sol, mas são inúteis quando o assunto é ver acima do sol. Isso é muito legal a gente analisar, certo? E aí, na segunda parte do versículo, ele faz uma pergunta que é um pouco estranha. Ele fala: vou considerar a sabedoria. Mas do nada ele fala: o que os outros vão pensar depois de mim? Parece um pouco fora, parece um pouco solto. E isso aí tem 2 coisas que a gente pode pensar. A gente pode pensar que nesse versículo ele está querendo dizer que essa pesquisa que ele faz é perfeita e os outros que vierem depois dele não vão conseguir concluir outra coisa. Isso tem a ver, não faz sentido quando a gente pensa que ele foi escolhido por Deus para fazer isso. Então, o que fará o homem que seguir ao rei eu? O que fará o outro que me seguir? Tentar fazer a mesma pesquisa que eu, mesmo que eu já fizer. Então ele volta nessa questão de que é tudo cíclico, não adianta, não precisa se fazer de novo. Você não vai encontrar outras respostas, porque a vida é cíclica, a vida se repete, é isso. Ou então a gente pode pensar nessa maneira. Quando ele pergunta o que fará o homem que seguir ao rei, ele está falando mais ou menos isso. De que maneira os futuros reis tratarão deste mesmo rei? Que tipo de pessoa será o meu sucessor e sua atitude para com os mesmos problemas com que me levantei? Quando ele faz essa pergunta, ele está trazendo a noção de que ele está puxando ali a noção de que a sabedoria é um tema real, é um tema dos reis. Então ele está cogitando aqueles que vierem depois dele. Ele acabou de falar dos prazeres de todas essas pesquisas, e não são todos que conseguem ter todo o acesso aos prazeres quanto naquela época. E não são tantos que valorizam tanto a sabedoria quanto os seres naquela época. É por isso que ele puxa aí para ele a noção da sabedoria. E ele acaba se perguntando: será que os que vierem no futuro fazem parecido, fazem diferente? Então ele já projeta para o futuro, que ele sabe que ele vai ser lido. Então ele tem essa noção de que ele vai ser lido. E as pessoas pensaram como ele. A sabedoria é sim valiosa. Ok? Mas agora que ele já pensou, ele já fez essa proposta, vai considerar a sabedoria e a loucura. E ele vai dar 2 respostas.
a resposta que seria o nível 2 aí de ser humano, é a resposta de que sim, a sabedoria possui valor. Existe valor. Porque do mesmo jeito que o pecador não critica todos os prazeres, não critica todo tipo de conhecimento, ele não vai criticar de todo a sabedoria, vai enxergar o seu propósito. E aqui tem um comentário que eu achei muito legal, que diz assim, que o Eclesiastes é o guarda da fronteira que proíbe a sabedoria atravessar a fronteira e embrenhar-se na arte total de viver. O temor de Deus jamais permite aos homens em sua arte de governar e tome o bem em suas próprias mãos. Isso quer dizer que a sabedoria, quando limitada por esse entendimento de Eclesiastes, ela é boa e trabalha bem, mas ela não diminui o homem com a redenção de Cristo. Isso é importantíssimo. Então a sabedoria ela tem um valor essencial, mas ela precisa ser refinada, porque senão o homem vai querer se justificar por si próprio. E aqui, irmãos, eu vou citar aqui, ao longo do próprio livro de Eclesiastes, Salomão vai defender a sabedoria para contar várias vantagens dela. Então, no capítulo 2, versículo 21, capítulo 2, versículo 3, ele diz que é a sabedoria que orienta. Versículo 21, a sabedoria viabiliza o trabalho. Capítulo 7, versículo 12, ela preserva e protege a vida. E aí, em outros versículos, ela dá força, permite avaliar as experiências. A sabedoria dá alegria, a sabedoria é prática, a sabedoria é melhor que a força bruta, e a sabedoria reduz o sucesso. Vários versículos de próprio Eclesiastes resumem isso para a gente. E aqui, a gente tem duas formas de enxergar a sabedoria que o pecador vai falar. Ele diz que ela é luz. Ele diz que a sabedoria é luz e diz que o homem sábio tem os olhos na sua cabeça, ele está com a vista aqui, está com os olhos. Isso quer dizer duas coisas: é a sabedoria como dom de Deus, e a sabedoria como atributo do homem. A noção de dom de Deus é como se fosse o seguinte: sabedoria como dom de Deus é uma luz que ilumina o caminho, certo? É uma luz que ilumina o caminho. Sabedoria como atributo do homem é a gente poder enxergar, não é visão. Nas trevas, se vocês têm trevas, não adianta a visão. Não adianta a visão. Acontece que o caminho do homem, mesmo sem Deus, não é puramente trevas. Quando a gente pensa naquilo que é a graça comum, o conceito de graça comum, que é a ideia de que Deus abençoa aqueles que não são dele. Deus abençoa aqueles que não são dele e ilumina uma parte do caminho. Então você tem quatro realidades. Você tem aquele que não enxerga, andando em luz ou andando em trevas. E você tem aquele que enxerga, andando em luz ou andando em trevas. Luz é uma metáfora comum para aquilo que é bom, aquilo que é certo, aquilo que é verdadeiro, aquele que é a direção. É uma dicotomia, uma dualidade, uma oposição clássica da literatura, da filosofia, tudo é luz e trevas. Na Bíblia a gente vê isso claro: luz e trevas. E a questão de estar enxergando ou não também é clássica, uma metáfora comum. Okay? E aí, então a gente tem o louco e o sábio. O sábio, não basta ele enxergar, ele precisa estar com o caminho iluminado também. Então, essa distinção é bem interessante. A nossa própria capacidade, ela permite que a gente comece a enxergar. A gente abre os olhos assim, é o subir para o nível 2.
descobrir por Deus, é começar a enxergar a vida. Os loucos podem começar a enxergar, mas também estar iluminado ou não depende de Deus. Depende de Deus. Não adianta nada a gente estar enxergando se tudo ao redor de nós for treva. Efésios, capítulo 5, versículo 8, vai dizer que o louco, ele é treva. Ele não só está nas trevas, mas ele é treva. João 3,19 diz que o louco ama as trevas. Enquanto o sábio, ele vai ser luz e vai amar a luz. E uma coisa tem a ver com a outra. Uma coisa tem a ver com a outra. Então a gente vê que aqui a sabedoria é muito importante, porque é a sabedoria que vai a gente amar a luz. Porque se a gente vê e a gente se importa em enxergar, a gente se importa com a luz, porque enxergar, tudo que a gente vê é luz. Então a gente vai precisar de luz. Então a sabedoria ela é muito valiosa aqui, muito valiosa. Porque ela, diferente do prazer, ela não acaba. O prazer passa, e aí a gente fala, mas a sabedoria não acaba. Por isso que ela é tão valiosa aqui debaixo do céu, debaixo do sol. Porque o velhinho Salomão aqui, ele pôde não ter a sua sabedoria, diferente dos prazeres. E é isso que engana. É isso que engana. Porque a vivência realmente ilumina o caminho também. Você está vivendo, não que você como se torne a luz no caminho, só estou falando que é Deus que permite tudo. Então, mesmo que você viva, você não vai ter mais luz no caminho, mas é como se quanto mais sabe, mais abertos estão os seus olhos. Faz sentido isso? Mais abertos estão os seus olhos, quanto mais sábio você é. Mas o caminho, ele só é iluminado por Deus. Não adianta. E com a graça comum, Deus ilumina só até uma parte. Ele não mostra tudo. A graça comum de Deus não mostra tudo. Convencimento do pecado, da justiça e do juízo é pelo Espírito Santo. É uma parte do caminho que é essencial para a salvação. E então, na parte B do versículo 14, a gente percebe que essa doutrina contributiva não é óbvia. É a sabedoria como solução para o problema último da vida, que é a gente não ter saído da morte. Não, a sabedoria não possui valor como solução para o problema último da vida. A sabedoria não tem mais valor do que a própria tolice, do que a própria loucura. Não tem. Não tem. Isso é forte para se falar um texto atual. Assim. E para ele também, o próprio Salomão dizer que a sabedoria dele é inútil. Aquilo que ele pediu para Deus, Deus valorizou isso que você pediu, porque você pediu sabedoria, eu vou te dar todo o resto. O próprio Deus não fala assim, cara, sabedoria é legal, mais legal que você pode ter pedido. Mas isso não tem mais valor do que a loucura, do que a tolice, quando o assunto são as coisas que estão acima do céu. O conhecimento, ele para. Uma hora você não consegue conhecer mais. Os prazeres, eles acabam. Mas a sabedoria permanece com você até o fim. Mas aí é outro detalhe. É só até o fim. A sabedoria não supera a morte. Como o conhecimento não supera, os prazeres não superam. O sábio, tudo que ele tem de diferente é que ele consegue enxergar, mas não basta enxergar a própria miséria, não basta enxergar o próprio caminho. Você tem que enxergar e tem que ver Deus como a resposta. Como a gente já viu, o pregador, quando ele olha com suas próprias forças, ele não vê resposta nenhuma. Tudo que ele encontra é desespero. A última coisa que ele vê realmente é a morte. Não adianta enxergar.
não adianta ter sua sabedoria. Porque o mesmo que sucede a ambos é a morte, a derradeira certeza. A morte vem para todos. Esse é um tema que recorre em desenhos. Porque muitas vezes a gente pode encontrar na vida a sabedoria como resposta, uma satisfação aqui na terra. E realmente pode durar até a morte. E as pessoas podem até se contentar com isso. Porque elas simplesmente aceitam que é só isso. Mas esse contentamento, ele é um coração cauterizado. Ele é cauterizado. Porque ele se fecha simplesmente as portas abertas do conhecimento que permitem ele ver que a vida acaba com a morte, e isso é desespero. Ele cauteriza, ele fecha esse caminho, ele nunca mais abre essa porta e se contenta com a vida debaixo do sol. Mas como o pregador, ele conheceu e experimentou os prazeres, ele não pode se dar esse luxo. Ele não pode se dar esse luxo. Então, o que ele faz é ficar profundamente indignado com a futilidade da sabedoria. E a gente vê as conclusões. É uma só a realidade, digamos, tanto do sábio quanto do louco, do estudo. A sabedoria é fútil. Porque se o mesmo acontece tanto ao louco quanto ao sábio, não tem uma coisa que seja melhor. Quando ele pergunta por que busquei mais sabedoria, pergunta retórica, que nem ele já fez. Inútil, completamente inútil. Mas, vejam só que interessante. Não é uma inutilidade total. Por quê? Porque o pecador só conseguiu enxergar isso depois que ele buscou a sabedoria. Ele só conseguiu ter essas noções todas porque ele realmente viu. Mostrando como a gente tem a nossa participação nesse processo todo. Certo? Como a gente tem essa participação. Por quê? Porque não basta ele que dissesse o pregador, da mesma forma que basta que digam pra gente, né? Que é assim, desse jeito. A gente tem que passar pelo mesmo caminho. Se você quer ensinar, você tem que ensinar os mesmos caminhos. Porque só as palavras ouvidas não são a mesma coisa do que a experiência vivida. A experiência vivida é ver. As palavras faladas é crer. É ter fé. Você vai ter fé desse jeito que funciona. Mas o pregador não podia simplesmente acreditar que é assim. Então ele teve que experienciar. Teve que experimentar. Isso é interessante. Porque quando a gente vai ter esse nosso mesmo contato com Deus, ele não pode ser emocional, no sentido de simplesmente ser uma reação. Por isso que a gente vê em Romanos 12:2, Romanos 12:1, Paulo falando sobre o culto racional. Essa noção de que a gente realmente empenha os nossos esforços e conhecimento e intelectualidade para entender. A gente usa tudo aquilo que Deus deu para a gente para entender. Então o pregador usa disso. E por mais que essa coisa seja vaidade, foi graças a sabedoria que ele percebeu isso. Mas então a gente tem o versículo 16. Versículo 16, o pregador retorna aquele argumento de que as coisas se esquecem. E é o mesmo argumento do capítulo 1. Você vai passar, você vai ser esquecido. Detalhe interessante. Por que o pregador não falou do esquecimento quando ele fala do prazer? O pregador fala do esquecimento. De que você vai ser esquecido, tudo vai ser esquecido. No capítulo 1. Na parte do prazer não fala, ele retorna na parte da sabedoria. Por quê? Porque o prazer tinha a ver simplesmente com o pecador. O prazer dele não impactava mais ninguém, não fazia diferença nenhuma no mundo. Ele se dignificava com o prazer apenas a si mesmo. Mas a sabedoria dignifica todos. Por isso é tão difícil a gente
desacreditar a sabedoria. Por quê? Porque é o sábio que transforma o mundo. O sábio é responsável por fazer a diferença no mundo. O rei, ele busca sabedoria porque ele precisa governar. Então, o sábio impacta o mundo. Aqui, quem busca o prazer por si próprio não impacta nada. Então, a gente vê que a sabedoria realmente é a mais valiosa que o simples prazer e que o simples conhecimento. Porque o sábio está utilizando bem, ele é habilidoso. Então, por isso que o pregador, com muita sabedoria, ele fala do esquecimento. Porque ele precisa dar outro argumento e acabar com outro detalhe. Ele precisa mostrar, cara, não importa que você está impactando o mundo, o que você faz vai ser esquecido. Alguns dias, eles são alguns dias, olha que absurdo isso. Alguns dias vão se passar e vão esquecer disso tudo. Não é um simples esquecimento. Não é simples esquecimento. É morte. Morte apaga as pessoas. Tem uns ditados bonitinhos, você vive eternamente na memória de quem tiver. O Salmo pregador está falando assim, cara, não vai ter memória de quem tiver. Não vai ter memória, porque a cada geração que passa, se esquece cada vez mais. Cada geração que passa, fica mais fraco. É por isso que o povo de Israel repetia tantos os erros, repetia tanto e tanto e tanto, porque passava uma geração. A própria pessoa que viu, que andou pelo mar vermelho, o próprio hebreu que andou pelo mar vermelho, já estava depois fazendo um bezerrinho de ouro. Quanto mais os seus filhos que não viram. Pedro estava com Cristo e negou. Tomé teve que pôr o dedo, sabe? São coisas assim. E a gente fica pensando que vai durar. Tem internet, mostra que tem internet. Mas cada coisa que aconteceu alguns anos atrás, a gente esquece das pessoas. Está na internet, tá? Às vezes isso até piora, você não. A gente acha que é desculpa, mas vai estar arquivado, vai esquecer. E aqui o pregador ele fica maluco. Ele fica maluco aqui. No final do versículo, eu acho que não aparece nenhuma outra parte do livro. Ele diz, versículo 16, no final, ele dá um ele exclama, no próprio texto ele coloca essa exclamação dele: morre o sábio, e da mesma sorte o estupro. Essa exclamação é uma demonstração de completa indignação, completo desespero. O pregador ele fala, cara, e agora? O que eu vou fazer? Conhecimento não dá, beleza, o prazer não dá, beleza, mas nem a sabedoria. O cara que é maluco, que é louco, que é tolo, que é estúpido, ignorante, não faz nada direito nessa vida, é cego, anda em trevas. O cara que anda em trevas, ele morre do mesmo jeito que eu. É patético. É por isso que então. Aí eu vou para o versículo 17, que diz assim: Pedro que aborrecia aquilo, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo na verdade e correndo atrás do vento. Ele aborrece a vida. Ele se indigna completamente. Completamente. Irmãos, a gente vê que a sabedoria, assim como o conhecimento e o prazer, permitiram ao pregador alcançar um novo nível de humanidade. Então, no nível 1, passou para o nível 2, assim, tem um ser humano mais digno. E a sabedoria é o que mais dignifica dentro conhecimento e prazer. Mas, mesmo sendo mais capacitante, né? Mesmo a sabedoria capacitando a andar na luz, ver o caminho, enquanto que a loucura é andar em trevas, ser cego. Mesmo durando até o fim da vida, diferente do prazer, a sabedoria dura só até o fim da vida. Não ultrapassa os limites debaixo do sol. A sabedoria não alcança o céu. Essa é a verdade. A sabedoria não alcança o céu. Nem que vivêssemos 2000 anos. O pregador vai dizer isso, eu acho que capítulo. Não lembro que capítulo inteiro. Ele diz: nem que vivêssemos 2000 dias ou 2000 anos. Ele diz assim: é inútil. É inútil. Então, e concluir: conhecimento, prazer e sabedoria
três grandes metas na vida da maioria dos indivíduos, mas são três grandes verdades. Então, essa inclinação do pregador se converte em completo aborrecimento. Ele está desesperado. Ele fala: a vida, eu vou aborrecer a vida. É inútil, é verdade. Aí ele diz: sim. Versículo 17. Ele não diz simplesmente não é verdade. Ele diz: sim. Ou seja, uma resposta. Ele perguntou: tem conhecimento? Tem conhecimento. Tem prazer? Tem prazer, beleza. Tem a vida? A vida é boa? A vida é boa. Mas, cara, sim. Eu perguntei: tudo é vaidade? Sim. Tudo é vaidade. E é por isso que ele pode passar. E é por isso que ele conclui que a sabedoria é boa, mas que a busca de ajuda como quem a despreza. Morto. Pode ser louco, pode ser sábio, você morre. A sabedoria não te leva ao céu. A sabedoria não passa ao céu. Não tem sentido em buscar ser sábio se tudo que se esquece. Todo dia acaba igualmente para todos. Então, é por isso que a coisa mais sábia que o pregador pode fazer é reconhecer que a única forma de virar o jogo, de causar uma revolução na vida, é encontrar aquele que pode tirá-lo das trevas e levá-lo para o reino da sua maravilhosa luz, o reino do Filho de seu amor. É através da sua maravilhosa redenção que nos desvencilhamos da heresia, que é a dignificação da vida pela sabedoria. Isso é a verdade. É isso que o pregador precisa perceber. Ele precisa perceber que essa heresia, isso que é de fariseus, isso que é de herege, essa noção de que a sabedoria vai justificar, isso de filósofos modernos, filósofos contemporâneos, isso que a gente ouve de ditados, isso que a gente ouve de sabedoria popular, é vaidade, é insuficiente, não vai bastar, não vai passar além do céu. Podemos ter quantos olhos forem, pelo corpo inteiro, não vamos enxergar tudo, porque o que a gente precisa não é de mais olhos, o que a gente precisa é de mais luz. Só que quando a gente está em trevas, a gente está em trevas. E quem tira a gente das trevas não é alguma filosofia, não é alguma sabedoria, mas é Cristo Jesus. Como a gente vê lá em Colossenses, capítulo 1, versículos 13 e 14, a gente vê que é Cristo quem nos tira do reino das trevas, que é Deus que nos tira do reino das trevas, nos traz para o reino do Filho do seu amor, através da redenção, que é a redenção de pecados. Cristo Jesus, que é soberano tanto pela criação do universo, quanto pela redenção das nossas vidas, é Ele quem nos traz de volta. Porque o ser humano lá em Adão, ele foge de Deus, mas o ser humano é criado em Deus, ele foge de Deus, mas Cristo traz ele de volta. Cristo traz a gente para o reino da luz. Tem essa metáfora muito boa. O texto de Colossenses é claro: reino das trevas, reino do pecado. Estamos sob a maldade de Satanás, sob a maldade do nosso próprio coração. Mas o pregador ele pode enxergar, ele pode ver que tem um justo, ele pode ver e concluir que não basta enxergar o caminho, é preciso que haja luz no caminho. Preciso que haja luz. Expandindo um pouco a metáfora, a gente pode sair andando por aí até encontrar, não vai encontrar. Não vai encontrar. Porque o reino em que estamos é de trevas. E não temos força para isso. Não temos força para sair desse reino de trevas. O único que tem força suficiente foi o Cordeiro de Deus. O único puro, o único imaculado que podia. Isaías vai dizer que os nossos melhores atos de justiça são como trapos de imundícia. Então, aquilo que é melhor nosso, aquilo que é o pior, aquilo que é mais nojento, mais grosso, mais assim inferior. Mas Cristo Jesus, toda a sua feiura, todo o seu sofrimento, ele foi belo, ele foi puro, ele foi suficiente para nós. Então, que a gente possa fazer como o pregador fez, a gente possa reconhecer o valor da sabedoria, possamos buscar sermos sábios, possamos valorizar isso, que assim a gente
enxerga melhor o próprio Deus. Sabedoria é dom de Deus. É dom de Deus. Salomão pediu, e Deus significou por isso. Salomão foi considerado digno por causa disso. E assim Salomão ganhou riqueza, ganhou muitas outras coisas. E Salomão abençoou muitas vidas graças à sabedoria. Mas isso não é suficiente. Não é. Para que a gente possa entender. Cristo é quem nos tira das trevas. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor Deus, bom eterno Pai, muito obrigado pela tua palavra. Muito bem, obrigado por tudo que o Senhor nos trouxe hoje. Muito obrigado porque Cristo Jesus é tudo que precisamos. E o Senhor nos dá Ele. O Senhor nos dá Ele. O Senhor nos deu naquele dia, naquela cruz. Aquilo foi verdadeiro. E se aquilo não for verdadeiro, a gente não tem condição. A gente não tem vida acima do sol. Não tem mais nada nessa morte. Mas para a gente a morte é só uma passagem. Porque essa nossa vida na Terra é como a capa e as primeiras páginas de um livro infinito que vamos viver aqui no céu, na eternidade. Essa vida que é pequena, passageira, e conhecimento, prazer, sabedoria não são suficientes. O que é suficiente é o sacrifício perfeito da cruz. E com essas palavras, com esses ensinamentos, Senhor Deus, o Senhor realmente coloque em nossos corações e nos dê entendimento para reconhecermos o valor de sabedoria, para buscarmos sim sermos sábios, para utilizarmos essa sabedoria para a edificação dos outros, para a pregação do Evangelho, para a conservação deste mundo e para o discipulado dos outros, para a nossa própria santificação. Mas que entendamos também, graças também à sabedoria, que a própria sabedoria não é suficiente, mas o Senhor, cada vez mais, isso sim é muito bom para a gente, isso sim é essencial para a gente. É por isso que eu oro, agradeço e peço para que o Senhor esteja conosco, que as consolações do teu Santo Espírito estejam sobre nós todos os dias, ao longo dessa semana, nós possamos acordar reconhecendo e nos lembrando que as tuas misericórdias se renovam a cada manhã, que possamos nos lembrar do sacrifício de Cristo Jesus feito naquela cruz, de que Ele é soberano sobre as nossas vidas, não só porque Ele nos criou, mas porque Ele nos redimiu. Que a gente possa se lembrar que o Senhor é o autor da nossa vida e que possamos ter essa âncora realmente firmada, que possamos ter a alegria, que possamos ter a esperança, que a nossa fé realmente trabalhe, que a nossa esperança realmente seja firme, que a gente realmente tenha um amor humilde, Senhor Deus, que a gente tenha tudo isso e vivamos uma vida de pregação do teu Evangelho, de edificação da tua igreja, de conservação desse mundo e de santificação de nós mesmos. E que ao longo dessa semana e ao longo de toda a nossa vida a gente possa seguir cada vez mais, sendo cada vez mais dignos do teu Evangelho e buscando viver os dias, para que no final de nossas vidas não façamos como pregador, não nos arrependamos, mas que agora, hoje, a gente tenha sejamos realmente abertos, tenhamos nossos discernimentos abertos para entendermos, para aplicarmos isso, que a gente não tenha que passar pelo pregador na sua. Sou muito grato pelo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pela tua palavra, em geral, nos ensina tudo isso. Muito grato mesmo. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço por tudo isso. Amém. Amém, irmãos. Essa foi a pregação de hoje. E pode passar? Isso aqui eu não coloquei. Não está escrito assim. Mas tá bom. Semana que vem, esse é o texto que eu deixo no slide para não é o texto. Deixei. Semana que vem, irmãos, vamos cantar mais uma canção. Vamos cantar mais uma canção aí. Essa frasezinha legal, deixei. Semana que vem vamos estudar então a terceira tentativa da busca da alegria que o pregador faz, que é o trabalho mais fundamental para a vida que sabedoria, certo? E aí na outra semana, se tudo der certo, a gente vai ver uma conclusão muito bonita do pregador. A gente vai passar para um outro livro que é tão controverso, difícil quanto Eclesiastes, que também não é muito famoso. E é difícil de ler também, tem que ter cautela na hora de ler. Não vou dar os spoilers agora, temos que escrever. E é isso, vamos cantar mais uma canção.
Irmãos, a gente vai cantar essa canção.